Seja bem-vindo à programação com o professor Marcos Santos. Oi, pessoal. Agora nós chegamos na parte onde vamos criar as classes que vão operar com o nosso banco de dados. Aqui você está visualizando o SQL Server, o SQL Server Management Studio. E aqui eu já tenho aqui, né, o meu banco e as tabelas aqui, a tabela produtos e a tabela usuário. Estou mostrando aqui as colunas da tabela, essa aqui são as colunas da tabela produtos, ok? E aqui abaixo eu também tenho as colunas, né, da tabela usuário, users. Então aqui você consegue ver, né, a estrutura com essa ferramenta. Uma outra ferramenta que eu recomendo, se vocês puderem utilizar e instalar, enfim, é a ferramenta chamada IntelliJ. O IntelliJ ele é o Android Studio, né, a versão paga do Android Studio. Então, se você puder baixar, e ele também tem essa ferramenta para você trabalhar com banco de dados. Então, aqui se você tem o banco, aqui eu tenho as duas tabelas, a produtos e a usuários, as colunas. Uma vantagem que eu vejo com o IntelliJ, perdão, é a questão de você conseguir visualizar os dados. Então, você tem aqui a tabela, né? Eu tenho a tabela usuário, produtos e a usuário aqui. Então, eu já consigo manipular aqui no IntelliJ. Bom, então tem uma versão que é Community, ela é grátis, e tem a versão paga, você conhecer aí essa outra possibilidade. Além disso, né, eu tenho aqui o SOMI, né, a hospedagem, né, a hospedagem no SOMI, onde nós temos o nosso banco, né, e aqui as tabelas, né, já separei aqui do lado, né, na área de scripts. Então eu tenho aqui as duas tabelas, a produtos e usuário. Então, a tabela produtos, né, nós temos aí 12 linhas, na tabela de usuários nós temos aí 24 linhas. Então, para você ver aí, o banco de dados, você pode estar local, e no nosso exemplo, ele é um banco de dados que está no servidor, né, no serviço da somi.com, é uma versão gratuita que nós temos lá. Muito bem, agora eu vou criar a classe que representa cada uma das tabelas, cada uma das entidades que nós temos na nossa aplicação. Então, vem aqui em projeto, aqui na pasta Java, né? Se você tiver fechado app, Java, a primeira pasta, então eu vou fazer o quê? Um botão direito, New Java Class. Eu vou colocar no singular o nome da classe, tá? Então a classe produto, product, e a outra classe que eu vou criar, botão direito, New Java Class, Users, user, né? No singular. O que essas classes representam? Elas vão representar as tabelas, as entidades que eu tenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar, né, num primeiro momento, as colunas, e depois eu vou criar o construtor dessa classe e os métodos acessores. Tá bom? Então, eu vou usar muito o botão direito do mouse para fazer criar os métodos acessores, os getters and setters, e também o construtor da classe. O construtor da classe vão ser dois, um contendo o ID e o outro sem o ID. E por uma questão de exibição de dados no layout, né, quando você tem os itens sendo apresentados, eu vou criar na classe de produto uma coluna, né, um campo, onde eu vou armazenar esse valor, essa quantidade que eu tenho aqui, quando eu seleciono aqui. Então, veja bem, isso não está no banco de dados, essa quantidade que eu estou selecionando aqui não está no banco de dados, essa vai ficar na memória. E aí é o truque da nossa programação. Então, vamos lá, começar aqui fazendo a classe usuário. Para fazer a classe usuário, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir, né, uma marcação dentro dessa classe. Por que eu vou definir uma marcação dentro dessa classe? Para ajudar na busca por erro. Então, eu vou criar uma tag, uma marcação dentro dessa classe. Então, eu vou até numerar aqui. Essa aqui é a primeira classe que eu estou fazendo. 1, tá bom? O que eu vou fazer aqui dentro? Vou apertar o Enter 3 vezes, seta para cima, e vou fazer aqui uma tag, PlayStation Futebol de Salão, Public Static Final String. Então eu vou criar aqui uma tag. Essa tag, ela vai receber aqui um conteúdo, tá? É uma string, uma tag, é uma marcação, e ela vai receber o seguinte conteúdo. Eu vou colocar assim, user table, né? User table,
a tabela de usuário, né? Então, essa classe representa a tabela de usuário. O que eu vou fazer agora? Eu vou descrever, né? Eu vou descrever, presta bastante atenção nisso, eu vou descrever os membros dessa classe, né? Os atributos, como vocês preferirem chamar, né? Membro, atributo, são as características dessa classe, são as colunas da tabela, para ficar mais fácil. Essa classe representa a tabela, agora eu vou escrever as colunas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou listar, né, todos esses elementos aqui. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos descrever os membros dessa classe. E como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, eu vou declarar eles. Então, vou até marcar aqui as colunas, né? As colunas que são iguais aos nossos membros. Vamos lá, começar uma private, né? Privativo, int MID. Então, esse cara representa o ID. Então, a coluna ID. Que mais? Eu não tenho somente essa coluna, eu tenho a coluna do full name, nome completo. Ele é uma string mname, mfullname. Eu tenho uma outra coluna que é o username, private, string musername. Também tenho a coluna private, password, também é uma string, mpassword. Tem uma coluna que é o e-mail, private, string, email. Todos esses que você está vendo que são strings, lá no banco de dados você chamou de char ou varchar, tá bom? Que mais? Eu tenho aqui uma coluna que se chama data da criação, né? E ela é do tipo long, né? Um número longo. Então, m created date, né? Create date, né? Create date só, create date. Esse é o nome da coluna. A próxima coluna é também uma string, private, string mapk, é uma coluna que é uma chave da API. Vamos colocar aqui uma coluna para resetar a senha. Sabe aquele número que você recebe por SMS para digitar quando você esquece a senha? Então eu vou criar essa string, apesar de ser numérica, mas é uma string, tá? mreset password OTP. O nome daquele valor que você recebe é o OTP. Deixa eu corrigir aqui, né? Password. Que mais que eu tenho aqui? Mais uma para nossa a data que foi criado, foi trocada a senha. Então eu vou colocar aqui private long, tá bom? Long mreset password created at. Tá bom? Então essas são as colunas. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 9 colunas. Essas colunas todas elas são privadas. E aí eu vou aplicar um conceito da programação orientada a objeto que é encapsulamento. O encapsulamento é onde eu faço os métodos acessórios. Você vai observar que no momento que eu fizer os métodos acessórios, o getters and setters, eu vou ter o set e o get gerados. Então eu vou fazer o quê? Aqui dentro dessa área, botão direito, generate gets and setters. E aí eu vou selecionar todos eles, né? Vou selecionar todos eles. Segurei o Shift e dei um clique no último. Então estão todos aqui para criar o generate, né? Do getters and setters. Então, observa, só para você observar aqui pelo ID. O ID ele é público, get. Então, quando eu faço um get do ID, ele é um dado público. Quando eu defino o ID, ele é um dado público, mas é o set definido aqui. Muito bem, então eu já tenho esses getters e setters criados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o construtor da classe. Dessa classe users, tá? Usuário. Então, botão direito. Então, o segundo passo, botão direito, generate construtor da classe. O construtor da classe, eu vou ter um construtor que vai ter o ID, né? Então selecionei todos, ok. O construtor da classe, ele é usado quando você faz o new, quando você instancia a classe. Então, ele está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um construtor sem o ID, tá bom? Botão direito, em qualquer lugar aqui, generate o construtor sem o ID. Então, vou selecionar todos e vou desselecionar aqui o ID. Então, selecionei todos aqui para baixo e faço OK. Então, eu tenho dois construtores
dessa classe. Então eu tenho o construtor sem o ID e tenho o construtor com o ID. Muito bem, o que mais eu preciso fazer nessa classe? Eu vou, botão direito, eu vou gerar o método toString da classe. E ele já seleciona todos eles para a gente, está aqui, ok. Esse método toString é se eu precisar fazer alguma coisa na classe, inspecionar a classe. Então, eu tenho aqui a classe user pronta. Vou fazer agora com a classe product também. Vou repetir o passo a passo aqui do product. Oi, pessoal. Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso, mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então não esquece, ó, curte, faz um comentário para a relevância do meu trabalho aparecer, tá bom? Obrigado aí. Então eu vou marcar aqui, vou colocar aqui 1.1, né, 1.2, né, vou melhorar aqui no user, vou colocar 1.1, tá bom? 1.1 foi a primeira coisa que eu fiz. Aí dentro dessa sequência de primeiras coisas, né, das entidades, 1. Então 1.2, eu vou colocar o cursor aqui, vou apertar o Enter 3 vezes, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha tag, a minha marcação para essa classe. Então PlayStation, futebol de salão, public static final string, então eu tenho ele aí, vou apertar o Enter e vou criar aqui a marca tag. A tag vai ser o quê? Ele é do product table, tá bom? E vou finalizar ele aqui. O que eu faço agora? Eu vou fazer as colunas, né? Que são os membros dessa classe, né? Os membros dessa classe. Então eu vou colocar aqui. Vou fazer o que nesse momento? Vou declarar, né, quais são os membros, né, associar com as colunas da minha classe que eu tenho na modelagem que eu fiz. Então, private int mid, o outro é o private string name, né, nome do produto. Outro é o private double, eu vou colocar como double aqui, tá? Double decimal, o price, mprice. Também vou colocar aqui o private float, mrating, a avaliação, né, da percepção de preço. Private int mstatus, né, vai ser 01, né, 01, se eu quiser fazer exclusão lógica, eu então vou controlar por essa coluna chamada status. Private long image, a imagem é um número longo. Private int amount consumption. Esse ele representa quantas vezes, né, eu tenho consumo um determinado produto, né, a quantidade de vezes. E aí agora eu vou criar um outro que vai representar o ciclo de consumo, né, consumption cycle, né, o ciclo de consumo. Então, olhando aqui para esse cara, 5 vezes na semana, né, em uma semana, eu consumo determinado produto. Tá bom? Essa é a ideia desses dois controles aí. Agora, o que eu faço? Gerar os métodos assessores. Para que eu gero esses métodos? Para fazer encapsulamento, dar uma proteção, um nível a mais de proteção para meus dados que chegam até dentro da minha classe, através dos construtores. Botão direito, gerar, generate. Aí eu vou lá, getters and setters, vou selecionar todos, né? Selecionei todos e ok. Ele cria para mim aqui o get e o set, né? Por exemplo, o get ID, né? Do ID, né? O membro ID, e ele tem aqui. Agora eu tenho que fazer o quê? O construtor da classe. Lembrando, 2 construtores, um com ID e outro sem ID. Então, botão direito, gerar quem? O construtor, com todos eles, né? Com todos, então selecionei todos, ok, criou aqui o nosso construtor. Repara, o produto, esse precisa do ID. Vou fazer um outro construtor, botão direito, gerar um novo construtor sem o ID. Então, sem o ID, não selecionei o ID, ok. Agora tem um outro construtor que tem aqui o produto. Mas, aquela coisa que eu falei,
Lembra? Eu preciso guardar essa quantidade aqui, ó, esse valor aqui. Isso, essa quantidade que eu estou selecionando não precisa estar armazenado no banco de dados. Ele é só para fazer estatística, para representar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, né, em qualquer lugar, deixa eu aqui um pouquinho, enter 2 vezes. Eu vou criar aqui, ó, um private int munit. Esse cara vai representar as unidades que eu tenho, que eu estou selecionando. Botão direito, né? Generate. Quem que eu vou gerar? O get setter desse cara. Repare que só tem ele aqui. Então eu vou criar o get setter dele. Ok. Então está criado o get setter dele, da unidade. Agora você pode me perguntar, e quanto ao construtor? Então, né? Quanto ao construtor, eu tenho aqui os construtores. Eu posso fazer o seguinte, eu fechei, né? Vou fechar aqui os construtores, né? Fechei. Eu vou apagar os construtores, selecionei e apaguei o construtor, e vou fazer outra vez o construtor dessa classe. Botão direito, generate construtor. Tá vendo aqui, ó, o ID, ó, unit está aqui, ó. Tá vendo? Ele está logo aqui no começo. Eu tenho que tomar um cuidado com isso, tá? Depois. Então, eu vou gerar o construtor com todo mundo, certo? Eu vou pegar esse ID que está aqui, ó, eu vou deixar o ID na frente, tá? Eu vou colocar esse 1 aqui no final, vírgula, Ctrl V. Bom, então tá aqui esse construtor. Repare que tem o MID aqui, ó, antes dele o unit, mas para nós ele fica no final, né, no parênteses, né, nos ingredientes, ele fica no final. Vou gerar outro construtor, botão direito, generate, o construtor. Agora eu vou selecionar todos, né, porém sem o ID. Então é um construtor sem o ID. Ok. Então, o que acontece? Repara, ele está aqui, e isso não pode. Você pode estar na dúvida, por que eu tenho que colocar ele lá no final? Esta ordem, como a gente tem aqui dos ingredientes, né, desses ingredientes, essa ordem tem importância para a gente na hora da programação. Então, muita atenção nisso, tá bom? Então, aqui os dois construtores. Tem o construtor sem o ID, construtor com o ID, ok? Então, nós temos aí essa parte das nossas entidades, das nossas classes aí. Tá bom, pessoal? Valeu! E com isso, pessoal, nós chegamos ao final da construção dessa classe que representa as tabelas do nosso banco de dados. Nós fizemos duas, hein? Não esquece. User, ok? E fizemos o Product. Vamos já para o próximo passo. Oi, pessoal. Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso, mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então não esquece, ó, curte, faz um comentário para a relevância do meu trabalho aparecer, tá bom? Obrigado aí.